Boa tarde, meu nome é Marcioneiro Barbosa, eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do webinar de Inteligência em Biometria Facial. Quero dizer a todos que essa apresentação estará disponível para download no site após o término do webinar e estejam todos livres para efetuar perguntas através do chat que nós responderemos no final desse webinar. O objetivo desse webinar é compartilhar com vocês informações a respeito da biometria facial, principalmente compartilhar a experiência da empresa 1 nessa tecnologia adquirida em 7 anos de pesquisa, desenvolvimentos e implantação dessa tecnologia. O objetivo também é nivelar alguns conceitos fundamentais da biometria facial, além de apresentar números de resultados reais obtidos nessa nossa trajetória de implantação em nossos clientes. Um sistema biométrico é um sistema de reconhecimento de padrões de propósitos específicos, com diversas aplicações, tais como controle de acesso, identificação criminal, identificação civil, vigilância eletrônica e no uso de combate às fraudes nos sistemas de transporte e outros sistemas como saúde, por exemplo. Nós podemos dizer que o reconhecimento automatizado de indivíduos é baseado em seus comportamentos e características biológicas. Então, assim, essa identificação biométrica ele é o registro único de um indivíduo, apesar das possibilidades de estatísticas de ter alguma similaridade com um outro indivíduo. Em um sistema biométrico, fundamentalmente, o usuário é previamente registrado e seu perfil biométrico fica armazenado. Chamamos isso de perfil biométrico, esse perfil biométrico de template. Assim, o sistema efetua as extrações das características particulares dos indivíduos para uso posterior. O template é a transformação dos traços biométricos em uma assinatura digital ou uma assinatura biométrica. Então ele é o identificador único de cada um desses usuários, seja através da íris, ou reconhecimento de voz, ou digital, ou a própria facial. Esses são aspectos básicos, eu acredito que já seja de conhecimento geral, e agora gostaria de falar um pouco a respeito da biometria facial e a experiência que obtivemos ao longo dos nossos trabalhos aí. Bem, pessoal, peço desculpa a todos, tivemos um problema técnico aqui, já está resolvido. Então, nós vamos continuar aqui o webinar a partir do ponto onde eu havia parado. Recapitulando, falamos a respeito do processo convencional de todas as biometrias, o que é a extração de templates, e iniciaremos agora a partir da biometria facial. Tal qual em todos os sistemas biométricos, a facial necessita de um cadastro inicial baseado na captura da foto do indivíduo que receberá um benefício ou um cartão de gratuidade. No início dos nossos desenvolvimentos para essa tecnologia, acreditávamos, amparados pelos estudos acadêmicos e bibliografias que tínhamos disponíveis na época, que para se obter um bom resultado com a biometria facial, deveríamos ter um cadastro com alguns requisitos. Ter uma boa iluminação, a foto deveria ser frontal, deveria existir uma expressão neutra, então não poderia ter pessoas sorrindo, por exemplo. A foto deveria ser retirada sem nenhum acessório, óculos, por exemplo. Tínhamos uma intolerância para a inclinação do rosto, ou seja, isso tornava o processo de obtenção cadastral
oneroso e um processo difícil de se obter, e levando alguns casos em termos quase que uma foto de estúdio para se ter um cadastro, para ter uma boa biometria, um bom acerto na biometria facial. Para parar, espera. Vai no computador, dá um F5. Vai no computador, dá um F5. Dá uma pausa. Então, pessoal, desculpa essa nova interrupção. Então, como eu havia dito, existia uma necessidade, dado o conhecimento nosso da época, que para se ter uma boa foto cadastral, deveríamos ter uma foto com uma qualidade muito boa. Isso gerava alguns problemas nos nossos clientes, principalmente para essa obtenção. Então, a nossa experiência com o uso e com as pesquisas chegou a uma consideração que foi excelente para a biometria. Apenas 2 requisitos deveriam ser atendidos para uma boa obtenção de imagem. A foto deveria ser suficientemente boa para o ser humano identificar a pessoa, e a foto deveria permitir a extração do template. Somente com esses 2 requisitos seria possível ter um resultado ótimo no uso da biometria. Com base nesses requisitos, passamos a utilizar fotos já existentes nos cadastros dos clientes e obter uma boa performance na solução. Esse quesito de não ser necessário um recadastramento de população foi um fator preponderante, por exemplo, para a escolha do Rio de Janeiro da nossa solução, onde utilizamos fotos 3x4 para uma análise biométrica, sem a necessidade de um recadastramento em massa. Para a gente ter uma ideia, quem está exposto aos benefícios no Rio de Janeiro hoje é em torno de 8 milhões de pessoas. Se tivéssemos imposto algo para um recadastramento, isso inviabilizaria a solução, pois ficaria muito mais caro do que a própria fraude. Acontece que o sistema ele necessita de alguns requisitos diferentes do olho humano para a identificação e extração da identidade biométrica. 2 estudos importantes nessa linha, um estudo elaborado pela Microsoft, concluiu que o ser humano acerta 95% das vezes em identificar uma pessoa num conjunto de fotos, enquanto um software acerta 97%. Um outro estudo elaborado pela Universidade de Hong Kong demonstrou que o ser humano consegue identificar uma pessoa em um conjunto de fotos em 96% das vezes, e em sistemas biométricos 99% das vezes. Desta forma, uma imagem que o ser humano julga ruim pode ser utilizada pelo sistema no seu processo de comparação. Este é um exemplo de imagem que é compatível com o sistema de biometria facial da empresa 1. A imagem da esquerda, aparentemente ruim ao olho humano, ela é uma imagem boa para o sistema e ela permite que a gente consiga ter uma performance na obtenção e na comparação biométrica. O cadastro, a partir do momento que é feita a utilização, ele é autoalimentado e, baseado em princípios de inteligência artificial, nós vamos capturando todo o comportamento biométrico e o comportamento de uso dos usuários, reduzindo assim a necessidade de recadastramentos para fins biométricos. Este também é um fator importante, porque ao longo do tempo nós vamos mudando os nossos traços de face. Alguns indivíduos engordam, emagrecem. Quando você está passando em determinado lugar, existe variação, inclinação da face. Então o sistema aprende com isso para o seu cadastro e assim ele consegue uma performance nas comparações biométricas, tentando identificar cada vez mais os fraudadores. Nesse princípio fundamental biométrico, nós temos a captura da imagem, que é feita de forma embarcada. Então agora eu já tenho uma foto cadastral
que é um exemplar e a identidade da pessoa. E a partir dessa identidade, a partir que é feito o uso de um benefício, de um cartão, nós passamos a fazer uma captura dessas imagens para uma comparação posterior. Existem alguns requisitos que são muito importantes para uma obtenção de uma boa imagem no ambiente embarcado. Dentre esses, a gente destaca a iluminação. A gente sabe que existe uma complexidade nisso quando estamos falando em um veículo. À noite, os motoristas costumam desligar as luzes dos veículos. Existem aglomeração de pessoas, então tem várias pessoas nos horários de pico. Trepidação. E daí nós, nos nossos estudos, determinamos qual seria o posicionamento ideal da câmera dentro do veículo, de forma que a gente conseguisse obter, nesse ambiente, uma foto com uma qualidade razoavelmente boa para um processo de comparação efetivo. Pensando que sempre estávamos buscando encontrar o fraudador. A gente sempre está tentando buscar o fraudador. Entretanto, nós estamos falando de armazenamento de imagens dentro deste ambiente. Para que a gente obtivesse tanto uma imagem com a qualidade que fosse suficientemente boa para esse processo biométrico, quanto eu conseguisse fazer uma transmissão dessa imagem depois, a posterior, para um processamento, nós desenvolvemos um hardware específico e com as características fundamentais para esse funcionamento. Aí, esse hardware ele contempla tanto condições mínimas de tamanho de imagem, quanto questões de iluminação, e enquadramento de face. Nesses desafios de captura, nós já sabemos que o fraudador ele não quer ser pego. Então, o que ele vai tentar fazer? Burlar o sistema. Essa tentativa de burlar o sistema, ele vai usar um óculos escuro, ele vai entrar dentro do veículo com um posicionamento da face de forma que não se consiga obter uma imagem, ou vai ter a tentativa de tapar a câmera. Então, essas são características que nós procuramos na quantidade de imagens capturadas dentro do veículo, também no momento da captura, minimizar esses impactos de forma que pudéssemos obter realmente e encontrar realmente quem é esse fraudador. A partir dessa imagem embarcada e da imagem cadastral, a gente entra em um ciclo que é o ciclo de comparação. Então eu recebo essa imagem embarcada, submeto essa imagem a uma comparação com a imagem cadastral e a partir daí o sistema determina a probabilidade de ser ou não ser a pessoa portadora daquele cartão legítima ou se é um fraudador. Para isso, ele faz uso das informações biométricas cadastrais e dessas informações embarcadas, todas elas baseadas nos templates que são obtidos das mesmas. A partir dessas imagens é feita a comparação, e aqui está um exemplo de uma imagem embarcada comparada com uma imagem cadastral, onde nós podemos perceber que o usuário ele tem atributos e acessórios e o sistema consegue identificar quem é a pessoa. Isto é importante porque a gente consegue assim reduzir a quantidade de imagens que um ser humano teria que verificar para certificar se é ou não a pessoa. Esse processo nós chamamos comumente de matching. Então, o matching ele é baseado em uma verificação das duas templates e é importante dizermos que nesse processo pode existir dois tipos de erro: o falso positivo e o falso negativo. O falso positivo ocorre quando um impostor é tido como verdadeiro. Então, existe uma probabilidade do sistema cometer esse erro. E existe a probabilidade do falso negativo. Um usuário legítimo está sendo marcado como fraudador. Existe, em todas as biometrias,
essas possibilidades, por se tratar, como eu disse, de um processo estatístico. Entretanto, nos nossos estudos, nós determinamos qual é o limite essencial, de forma que eu consiga cada vez mais identificar o fraudador. Essa identificação, ela não é feita somente com os dados biométricos. O sistema possui uma característica de inteligência artificial, onde nós treinamos o sistema. Então, no princípio do uso, e essa curva demonstra isso, chamamos essa curva de aprendizado, o sistema está sendo treinado de forma a conhecer tanto o comportamento de uso de cada indivíduo, quanto as suas características biométricas. Esse é um aspecto importante e fundamental na forma do sistema que nós desenvolvemos, porque podemos afirmar que em nenhuma para todos os nossos clientes, aliás, que ele não precisa de inicialmente fazer um investimento grande de pessoas para fazer inspeção visual das imagens, porque por característica, cada vez mais que o sistema vai aprendendo o comportamento de cada indivíduo, cada vez menos ele vai enviando usuários para um processo de inspeção visual. E é importante falar nesse momento que o sistema ele não bloqueia usuários, ou seja, ele indica para uma inspeção visual. Essa indicação é para se ter a certeza e a garantia que um ser humano atestou, auditou e está aferindo que a pessoa que está fazendo o uso é realmente um fraudador. Então, quanto mais o sistema é utilizado, mais ele aprende e maior é a certeza de que o fraudador vai ser identificado corretamente. Se nós considerarmos as condições ideais do sistema, instalação, inspeção, uso constante, o resultado que obtemos é cerca de 95% de acerto. Isso é próximo do acerto humano, como eu falei nas pesquisas que foram feitas pela Microsoft e pela Universidade de Hong Kong. Entretanto, há um custo infinitamente menor, porque aqui nós estamos utilizando os processos computacionais para poder fazer essa identificação. Então eu tenho muito mais velocidade do que se colocassem várias pessoas para ficarem inspecionando essas imagens. O Sigon Vision, ele vem sendo trabalhado há algum tempo e nós temos alguns estudos feitos com os nossos clientes, onde conseguimos, onde visualizamos que a cada 100 benefício concedido, apenas 30 são utilizados corretamente. Ou seja, existe uma massa de 70% que frauda o sistema. Entretanto, nós não conseguimos identificar esses 70% como fraudadores, porque ocorre algo muito interessante. A partir do momento que se inicia um processo de verificação e bloqueio do uso de benefícios, o comportamento de determinados fraudadores se modifica. Então, a cada fraudador que você consegue identificar no sistema, 5 modificam o seu comportamento, passando a fazer o uso correto. Nos últimos 15 meses, nós, através da biometria facial, através do Vision, os nossos clientes que já possuem a tecnologia bloquearam 212 mil cartões. Esses 212 mil cartões bloqueados nesses 15 meses, se considerarmos minimamente que um fraudador fez 2 utilizações em 20 dias, a uma tarifa média de R$ 3,20, nós geramos uma economia no sistema de cerca de 41 milhões de reais, no mínimo. Por que eu estou dizendo no mínimo? Porque nós sabemos o quão contumaz é o fraudador. Então, para coisas que... o uso dele é um uso frequente, mas a gente
sempre é conservador na apresentação disso, porque na média a gente sabe que quem vai para algum lugar volta de algum lugar. Por isso que a gente trabalha com minimamente isso. Mas a gente pode afirmar com certeza que no conjunto dos nossos clientes já podemos apresentar esse resultado de economia de 41 milhões de reais no mínimo. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas ontem no Bom Dia Rio foi apresentado um resultado do Rio de Janeiro, da Rio Card, que deu conta em 3 meses do bloqueio de 47 mil cartões de fraudadores. Esse é um reflexo que ocorre em todas as praças onde a gente implanta a tecnologia. A redução de incidências de fraude no uso de cartão de benefício, ela leva a um aspecto interessante, porque ela tem uma questão social. Ninguém está querendo cortar efetivamente o benefício, que as pessoas deixem de ter os benefícios, até porque essa questão é até uma questão de inclusão. Existem questões políticas, existem pressões governamentais para cada vez mais concessões de benefícios, mas nós temos que ter em conta que, retirando fraudadores dos sistemas, a gente pode ter um resultado diferente, onde a tarifa não passa a não sofrer essa pressão desse risco de fraude, então ela pode ser menor. Em consequência, esse usuário que hoje ele não paga uma tarifa, não paga a passagem para poder utilizar, ele passa a pagar, aumentando assim a receita dos operadores de transporte e fazendo com que o sistema tenha realmente um equilíbrio. A nossa experiência ela é muito focada no resultado, mas principalmente nesse contexto social, de autorregulação, de regulação do sistema, de forma que a gente consiga ter algo que seja equânime, que sem pesar no bolso da população e sem pesar no bolso dos empresários. O combate à fraude ele é fator primordial nesse aspecto, não somente no transporte, está aí para a nossa vida inteira. A empresa 1 vem trabalhando fortemente em produtos para combate, regulação de uso correto, e diante disso a gente pode afirmar que essa utilização no transporte é efetivo e é eficiente. Bem, pessoal, esse foi o recado que eu queria dar para vocês. Eu peço desculpas pelas falhas técnicas que nós tivemos. Estão aí os meus contatos, caso tenha algumas dúvidas ou alguma dúvida que seja mais específica. As perguntas que estão sendo feitas via chat, nós vamos respondê-las agora, mas eu agradeço a presença de todos e a paciência. Tem uma pergunta aqui do Ricardo. Qual é o percentual médio de falso positivo definido e aferido pela empresa 1 no Segundo Vision? Nos nossos estudos, a gente trabalha com cerca de 1% de falso positivo. A gente trabalha com um limiar de 1%. Então, nós chegamos nesses estudos em cerca de 0,94 foi uma das últimas aferições que a gente fez com a massa de população de cerca de 100 mil habitantes. Tem mais alguma pergunta? Vocês podem fazer via chat, que estou disponível para respondê-las. Como não tem mais nenhuma pergunta no chat, caso exista alguma dúvida, podem enviar um e-mail para mim. A apresentação vai estar disponível para download, assim como os meus contatos. E boa tarde para todos e obrigado mais uma vez.